Dando continuidade à nossa aula sobre fontes normativas dos contratos administrativos, eu vou começar a pormenorizar os princípios, que são normas que otimizam os atos administrativos. Só lembrando, existe uma diferença entre atos administrativos e contratos administrativos. Nos atos administrativos, existe o que a gente chama de unilateralidade. É uma declaração de vontade unilateral da administração pública. Já no contrato administrativo, existe o que nós chamamos de bilateralidade. Os contratos administrativos representam a declaração de vontade, porém bilateral, porque do outro lado deve existir uma parte, deve existir uma outra pessoa que vai ali ajustar, avançar com a administração pública obrigações recíprocas. Como dito, a comutatividade é uma das características do contrato administrativo. Portanto, diferença entre ato administrativo e contrato. A bilateralidade do contrato não se confunde com a unilateralidade do ato administrativo. O ato administrativo é precário, tá? Ele é precário e unilateral, não gera o direito ao beneficiário. Já o contrato administrativo parte da bilateralidade e existe a comutatividade, direitos e obrigações para ambos, ou seja, contratante e contratado. Percebam, como já dito a vocês lá nas aulas iniciais, que o contrato administrativo ele tem regime jurídico público. Regime jurídico público, tá? São os dispositivos da Constituição Federal que regulamentam a administração pública, são as normas federais que regulamentam o contrato administrativo, a contratação pública, Lei 14.133 de 2021, né? Quando se fala em estatais, a Lei 13.303 de 2016, tem lá dispositivos que falam acerca das contratações das estatais, né? Nós temos o próprio Estatuto da ME e da EPP, a Lei Complementar de número 123, que lá no 42 prevê procedimento para o processo licitatório, eu diria, prevê requisitos quanto às MEs e EPPs para fins de habilitação, né? Requisitos, eu diria, momento para a habilitação das EPPs e MEs, ou seja, são normas de direito público. Cuidado, que alguns contratos administrativos, como já dito a vocês, são contratos privados promovidos pela administração pública. E quando a gente se fala em contratos privados promovidos pela administração pública, esses contratos são regulados por normas de direito privado, porém, essa incidência das normas de direito privado sofre a mitigação do direito público. Deve respeitar os princípios, né? O princípio da probidade, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade administrativa. Portanto, nós temos já vimos isso, mas eu quero relembrar, nós temos contratos regulamentados, eu diria regulados por normas de direito público, normas que eu já destaquei, contraditória ampla defesa, por exemplo. A gente vai falar doravante que os contratos administrativos, quando rescindidos, devem ser antecedidos. Essa rescisão deve ser rescindida de contraditória ampla defesa. Contratos administrativos regulados por normas de direito público. Porém, existem os contratos privados, promovidos pela administração pública. Sim, regulados por normas de direito privado, mas que sofrem a mitigação. A aplicabilidade das normas de direito privado, que sofre a mitigação do direito público. Contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de permuta, lei do inquilinato, por exemplo, Código Civil. A propósito, vejamos o que diz aqui uma questãozinha, tá? Concurso público promovido pela Sebrasp. Vamos ver aqui, tá? No ano 2020, questão atualizada de direito administrativo, versando sobre contratos administrativos, característica, conceito, diz o seguinte: observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício sede, alugou o imóvel de Joana. Joana é um particular, né? Continuando. O único localizado ao lado da sede e com preço acessível. A locação de um bem imóvel com características específicas ocorre por inexigibilidade. A
artigo 74 da Lei 14.133 de 2021, tá? Não confunda, não precisa fazer disputa nesse caso. Afastada da disputa. Continuando. Essa alocação ocorreu pelo prazo de 12 meses, tá? Preço acessível, a sede ao lado do imóvel, né, da repartição que estava sendo reformada. Continuando. Vejam as características específicas, portanto, inexigibilidade. Passados 4 meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana. Vejam, contrato administrativo para fins de rescisão deve ser antecedido de contraditório e ampla defesa. Vai gerar um prejuízo a um particular, a um fornecedor, contraditório e ampla defesa. Mas o contrato de locação é um contrato privado, promovido pela administração. E na lei do inquilinato, existe lá a ressalva do pagamento da multa, na hipótese da rescisão antecipada do contrato de locação. Será que esse dispositivo serve, a lei do inquilinato serve para a administração pública? A resposta é sim, serve, porque é aquilo que eu falei para você, é um contrato privado promovido pela administração. Lógico que esse contrato deve respeitar o interesse público, mas por ter sido promovido com fundamento na lei do inquilinato, perceba que a lei do inquilinato deve ser observada e os dispositivos nela inseridos devem ser observados. Joana, obviamente, tem seu planejamento financeiro, mas continuando no enunciado. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente. Vejam, aqui é uma avença firmada pela administração pública. Eu não vi o contraditório sendo promovido. Tem que promover o contraditório. Mas, André, não é um contrato privado? Tem que promover o contraditório. Você vai anotar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Contraditório e ampla defesa em processos administrativos e judiciais. Na hipótese da gente, qualquer declaração de vontade, a rescisão é uma declaração de vontade, porque houve uma avença, houve um contrato e de forma unilateral, como dito no enunciado, a administração promoveu a rescisão. É uma declaração de vontade da administração. Não quero mais o contrato. Essa declaração de vontade deve ser antecedida de processo administrativo, garantido contraditório para a defesa. Joana tem que ser ouvida. Continuando. A relação contratual de Joana com o órgão público é classificada pela doutrina como um contrato da administração, contrato privado, e o enunciado continua a nos dizer que tem paralelo no direito privado. É um contrato privado promovido pela administração pública. Regime jurídico aplicável, normas de direito privado. Regime jurídico aplicável, aplicado lei do inquilinato. Não se confundindo com o ato administrativo. Por quê? Porque o ato administrativo é unilateral e o contrato de locação bilateral. E pode impor punições aos agentes públicos que agem de modo ímprobo no trato da coisa pública. Verdadeiro, meus amigos. Verdadeiro, está correta a afirmação. Porque não obstante ser um contrato de locação, a probidade administrativa é um princípio que está lá no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. É um princípio que deve nortear tanto as licitações como os contratos administrativos. Ah, André, mas espera aí, como assim? Não é um contrato administrativo, mas é um contrato privado promovido pela administração. É um contrato regulado por norma de direito privado, mas, como dito, a aplicabilidade dessa norma de direito privado é mitigada por uma norma de direito público, que é a probidade administrativa. Se você for lá no artigo 5º da Lei 14.133, você vai encontrar a probidade administrativa como um princípio que norteia tanto as licitações, da mesma forma o contrato administrativo. Portanto, aqui
A afirmativa é correta, tá? Correta, sim, tem que observar a probidade administrativa, né? Como dito aqui, deve o agente público agir de modo probo, ou seja, se ele agiu de modo ímprobo, ele será punido? Sim, ele será punido, né? Ele será punido, não se confundindo com o ato administrativo, que pode impor punições aos agentes públicos que agem de modo ímprobo. Na verdade, a parte final da questão diz o seguinte: diferencia ato administrativo de contrato, diz que o ato administrativo deve ser probo, já o contrato, segundo aqui, diferenciando o contrato de ato, mas da mesma forma o contrato administrativo deve ser pautado na probidade administrativa. Em verdade, o enunciado quer diferenciar o ato administrativo do contrato administrativo, mas ambos devem observar a probidade administrativa. Show de bola, tranquilão, sossegado. Voltemos aqui para o nosso conteúdo. Quais são os princípios constitucionais que devem nortear? Porque princípio é norma. Tá? São normas que otimizam a prática de atos. São normas que otimizam os contratos. Quais são os princípios? Artigo 37, caput da Constituição Federal, os princípios que vocês já conhecem: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Se você for lá na nossa apostila, você vai encontrar a legalidade. Os contratos precisam ser autorizados por lei. Sim. Os contratos deverão ser antecedidos de licitações. Sim. Foi dito lá no 37, inciso 21, já lido para vocês aqui, já trabalhado. Impessoalidade. Em regra, a administração contrata objetos impessoais, de forma impessoal, sem direcionamento, em regra, sem conhecer a quem vai comprar, em regra, inicialmente, promovendo uma ampla disputa. Os contratos administrativos são impessoais quando de sua constituição, quando de sua contratação. Os atos administrativos respeitarão o princípio da moralidade administrativa. Os atos, não, eu diria, os contratos administrativos respeitarão a moralidade administrativa. Mas, André, me dá um exemplo aí para ficar algo factível. Jovens, imagina que uma prefeitura decidiu alugar um imóvel. A alocação daquele imóvel, padrão de mercado, R$5.000. Aí a administração pública ajusta com o locador, com o particular, o valor de locação, R$50.000. Onde é que está a moralidade administrativa aí? Onde está aí o bom trato do dinheiro público? Ao contrário, lesão à moralidade administrativa e ato de improbidade. Lesão à probidade administrativa, bom trato da coisa pública, do dinheiro público. O princípio da publicidade deve também nortear os contratos administrativos, e eu vou destacar para vocês que a nova lei de licitações previu o Portal Nacional de Contratações Públicas. É o PNCP, repito, PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. A administração pública deve dar publicidade aos seus contratos nos diversos sistemas, no portal da transparência, nos sistemas dos órgãos de controle, como no Tribunal de Contas da União, se for hipótese da União, como no Tribunal de Contas dos Estados, os TCEs têm sistemas próprios, tá? Sistemas próprios. André, e os municípios, da mesma forma, devem disponibilizar cópias em PDF nos diversos tribunais de contas dos estados, né? Também os municípios têm essa obrigatoriedade, ressalvados aí os tribunais de contas dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. André, tem Tribunal de Contas de município, o 31 da Constituição prevê a vedação de conselhos de contas e tribunais de contas no âmbito dos municípios, é verdade, mas esses dois municípios, o Rio e São Paulo, criaram tribunais de contas em suas estruturas antes da Constituição de 88. Portanto, esses tribunais foram recepcionados pelo texto constitucional de 88. Só existem dois tribunais de contas em municípios, São Paulo e Rio de Janeiro. Os demais municípios ficaram proibidos de criar em suas respectivas estruturas tribunais de contas. Mas voltando, princípio da publicidade, portal da transparência, né? Os sistemas dos tribunais de contas, acesso ao cidadão, a lei de acesso à informação,
garante ao cidadão o acesso às informações quanto às contratações públicas, valor de despesa, cópia dos contratos, cópia do processo licitatório, 12.000, eu diria Lei 12.527, Lei 12.527, a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, não necessariamente a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, tá? Ressalvado aquelas hipóteses de sigilosidade. Eu estou, obviamente, verticalizando muito, porque a banca gosta disso. A banca adora verticalizar nos conteúdos, tá? E vou destacar para vocês o Portal Nacional de Contratações Públicas. Os entes federativos, a partir da Lei 14.133 de 2021, devem inserir num portal nacional cópia do contrato administrativo, cópia dos editais, os principais instrumentos extraídos do certame licitatório. Isso é uma obrigatoriedade. Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Show de bola? Tranquilão? Tudo isso pautado no princípio da publicidade. Doravante, nas aulas subsequentes, nós falaremos um pouquinho mais acerca desse portal, quando estivermos falando acerca das características do contrato administrativo. Show de bola? O princípio da eficiência. Veja que a própria Lei 14.133 de 2021 previu o princípio da celeridade. Mas o que é eficiência, André? Veja, a administração pública deve buscar a melhor utilização dos recursos públicos. Quando de uma licitação, a administração pública deve buscar a celeridade para assinar o contrato. Mas quando da assinatura do contrato, a execução do contrato deve ser eficiente. O objeto deve ser otimizado, ou seja, economicidade, gastar o necessário, empregar o necessário quando necessário. E se o contrato foi firmado para satisfazer determinada circunstância, determinada necessidade pública, esse objeto deve ser empregado a contento, deve satisfazer a necessidade da sociedade. Portanto, o contrato administrativo ele deve ser econômico, ele deve ser, quando empregado, quando executado, deve respeitar a economicidade, deve respeitar a eficácia, satisfazer as necessidades, porque um contrato administrativo, quando assinado, quando subscrito, busca contratar um objeto que será utilizado para abastecer o serviço público. E o serviço público ele tem por fim satisfazer as necessidades da população. Portanto, aquele objeto contratado deve sim ser eficaz. Economicidade, eficácia são subprincípios do princípio da eficiência, lá do artigo 37 caput. Lembro a vocês que esse princípio da eficiência ele não foi inserido no texto constitucional quando da promulgação em 88, quando da promulgação da Constituição em 88. Não, foi inserido este princípio a partir da emenda constitucional número 19, tá? De 10 anos depois, emenda 19 de 98. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida, muito bem. Ainda falando sobre o texto constitucional, eu quero dizer a vocês, nós já falamos sobre o artigo 37, inciso 21, muito cuidado, a doutrina moderna do direito administrativo estabelece que o equilíbrio econômico financeiro é o princípio, tá? A realização da licitação previamente aos contratos administrativos é o princípio, ok? Então tem lá o 37 caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas eu vou destacar também dois princípios que sim estão na Constituição Federal, que devem ser observados pelo operador do contrato administrativo, pelo gestor do contrato administrativo. O princípio do contraditório e da ampla defesa, já dito a vocês, né? Antes de qualquer ato, por exemplo, aplicação de sanções num contrato administrativo a um contratado, a glosa de valores, a rescisão de um contrato, deve ser garantido contraditório e ampla defesa. O interessado deve ser ouvido. Tá? Isso é um preceito constitucional.
porque qualquer imposição de proibição de contratar, existem várias sanções a serem impostas aos contratados, multas, a proibição de contratar com o poder público por um determinado período, a suspensão de participação de licitações pode ocorrer, até mesmo a sanção drástica de rescindir o contrato. Amigos, todas as sanções devem ser antecedidas por processo administrativo, porque o próprio texto constitucional traz como princípio o devido processo legal. Antecede por processo administrativo para apurar eventuais ilícitos administrativos promovidos pelo fornecedor, e se ficar constatada a infração àqueles dispositivos previstos no contrato, porque as cláusulas contratuais vinculam o fornecedor. Se o fornecedor descumprir cláusulas contratuais, está obviamente promovendo infração. A infração será constatada mediante processo administrativo, sim, disciplinar, pautado no poder disciplinar. Espera aí, André, poder disciplinar? Mas o poder disciplinar não é exercido contra servidor público? Não necessariamente. Aquela retórica outrora ouvida por vocês de que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico, não necessariamente é verdadeiro. Não necessariamente, aliás, é incompleta tal informação, porque o poder disciplinar ele é exercido para apurar infrações cometidas por pessoas que tenham, físicas ou jurídicas, que tenham com a administração pública vínculo de natureza especial. Ato administrativo ou contrato administrativo são vínculos de natureza especial. A gente chama de supremacia especial. Meus amiguinhos, é verdadeiro isso, tá? Então, um ato administrativo, vínculo de natureza especial, contrato administrativo, vínculo de natureza especial, supremacia especial, imposição de sanções contra as pessoas vinculadas, mediante processo administrativo disciplinar, pautado no devido processo legal, né, sob fundamento do poder disciplinar, e impõe-se sanções. Tá? Que vai de multa, proibição de contratar com o poder público, na hipótese da licitação, na hipótese do contrato administrativo, proibição de contratar com o poder público, de participar de novas licitações e até mesmo a sanção capital, que é a rescisão do contrato. Devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, contraditório e ampla defesa, artigo 37, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil. Show de bola, tranquilão, sossegado. Portanto, neste bloco, nós trabalhamos os princípios que estão inseridos no artigo, na Constituição Federal, os princípios, as normas constitucionais, né? Recapitulando o 37 caput, o 37 inciso 21, equilíbrio econômico e financeiro e a obrigatoriedade de realizar, em regra, as licitações, não esquecendo ali do artigo 22, inciso 27, que traz a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, tá? E vimos também o devido processo legal do artigo 37, inciso 54, e também o artigo 37, inciso 55, contraditório e ampla defesa. Show de bola? Até o próximo bloco, e nele trabalharemos os princípios que devem nortear os contratos administrativos que estão abaixo da Constituição, ou seja, que estão lá na Lei 14.133. E não só na Lei 14.133, porque existem outros princípios também que nortearão. Outros princípios que estão em normas esparsas que também devem nortear os contratos administrativos. Até